Fala, meu povo, beleza? Vamos falar hoje sobre algo que assustou o país e que vem trazendo muitas discussões e com certeza você quer saber. Na última segunda-feira, dia 19 de agosto, a maior capital do país, o centro financeiro da América Latina, São Paulo, foi surpreendido por uma nuvem negra. Uma nuvem que tomou conta da cidade por volta das 15 horas e transformou o dia em noite. Imediatamente muitas perguntas surgiram e quando as respostas começaram a chegar, o que se viu foi algo ainda mais estarrecedor. Uma consequência direta de um grande crime contra o nosso país e também contra a humanidade. Como você deve saber, e todo mundo já sabe o tema do vídeo, nós vamos falar sobre as queimadas na Amazônia. Há mais de 2 semanas, vários estados, Acre, Rondônia, alguns estados do Centro-Oeste, no Mato Grosso, vêm sofrendo bastante com uma sequência absurda de queimadas. Mas antes da gente falar sobre as queimadas, eu quero tratar um pouquinho sobre esse domínio morfoclimático. Quando falamos do domínio morfoclimático amazônico, é importante lembrar que este é o domínio que vai ser caracterizado pela influência direta do clima equatorial, que é o clima mais úmido, o clima que traz o maior índice pluviométrico, apresenta as temperaturas mais elevadas, em média, do nosso país. E outra coisa importante, o domínio amazônico abrange uma área de 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Esse ambiente guarda uma grande riqueza de vida, seja da fauna ou da flora. Só para você ter uma ideia, são 2.500 espécies de árvores catalogadas. Isso aí representa 1/3 de todas as espécies de árvores que nós vamos encontrar no mundo. Além disso, nós vamos ter a Bacia Hidrográfica Amazônia. Animal amazônica, Bacia Hidrográfica Amazônica, com um território de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica, que é a maior do mundo, tem 1.100 afluentes e essa dinâmica natural, ela depende de uma delicada relação de equilíbrio entre floresta, clima e solo. Esse ambiente extremamente delicado, rico em reservas naturais da fauna, da flora, reservas mineralógicas, ele vive exatamente um grande dilema. Qual é esse dilema? O dilema envolve os interesses econômicos de grileiros, fazendeiros, mineradores, garimpeiros. Do outro lado, as comunidades tradicionais, dentre elas as comunidades indígenas, que vivem da floresta e vivem deste ambiente em suas reservas. Essa luta incessante tem gerado não só problemas ambientais, mas mortes, conflitos extremamente graves, sangrentos, como já assistimos esse ano. A pergunta que fica é: será que temos realmente capacidade de sustentar as consequências geradas por todo esse conflito e essa falta de racionalidade, essa falta de equilíbrio no trato com o ambiente amazônico? Para você ter uma ideia, quando a gente pega de janeiro a agosto deste ano, nós vamos perceber um aumento de 82% dos focos de incêndio na floresta amazônica. Comparando, claro, com o mesmo período do ano passado, seguido do Cerrado, com aproximadamente 30%, e da Mata Atlântica, que representa ainda hoje 10% dos focos de incêndio. Vale salientar que a nossa Mata Atlântica, ela é apenas um simples resquício do que já foi. Menos de 5% de floresta natural nos resta e mesmo assim isso representa 10% das queimadas em nosso país. Mais uma vez eu repito, teremos condições de bancar as consequências do fato? O que mais me impressiona é que essas denúncias estão sendo feitas há bastante tempo.
Porém, quando os fatos não nos atingem de forma direta, a gente costuma deixar para lá. Ou então, se a grande mídia não traz à tona toda a repercussão, talvez não seja tão importante assim. Mas, quando São Paulo, às 15 horas da última segunda-feira, virou noite, em pleno dia, isso aí chamou muita atenção. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, Everton? O fenômeno fantástico, uma consequência absurda que chamou a atenção. A fumaça oriunda da Amazônia se misturou com a densa camada de umidade que se formou por conta do encontro da massa de ar polar atlântica com a massa de ar tropical atlântica, que neste período aqui no inverno no sudeste provoca grande quantidade de chuva e nebulosidade, se juntou e formou aquela densa nuvem que recobriu a cidade. Mas aí você me pergunta, Everton, como assim? Essa fumaça ela saiu lá na Amazônia e chegou até São Paulo? Sim, meu querido, claro, meu pequeno monstrinho, pequeno gafanhoto. Olha só, existe um grande sistema de circulação de ventos que traz bastante umidade praticamente durante o ano inteiro da Amazônia em direção ao sudeste. O nome disso aí é rio voador, ou sistema dos rios voadores. Existe uma pesquisa ampla sobre o tema, vou deixar até um link aí para você, caso você tenha curiosidade de entender um pouco mais sobre os rios voadores, mas o fato é, esse sistema de circulação de ar que traz umidade da Amazônia em direção ao sudeste é responsável, veja só, por 25% das chuvas que caem naquela região. São Paulo, a maior metrópole do nosso país, vira e mexe, está às voltas com problemas referentes à água. Seja quando chove demais, alaga, nós temos enchentes, ou então o mínimo de período de estiagem já gera o caos, crise de abastecimento, racionamento de água. E o que a Amazônia tem a ver com isso? A Amazônia, vou repetir, representa 25% da chuva que cai ali. E aí você precisa entender o seguinte: o fenômeno amazônico, o desmatamento na Amazônia, as queimadas que se sucedem na medida em que avança o agronegócio, e vou repetir, isso não é algo recente, esse avanço já se dá desde a década de 70, quando nós tivemos o avanço da primeira fronteira agrícola para dentro do centro-oeste, o arco da Amazônia que sai do centro-oeste em direção à região amazônica, que se estende desde os anos 80, isso já são indícios bastante importantes do que nos espera. Será que a vegetação, ela simplesmente pode ser retirada sem nenhum impacto? Você já ouviu falar em evapotranspiração? Você já ouviu falar da quantidade de umidade, da quantidade de água que a Amazônia coloca na atmosfera? Já? Então, essa umidade, ela ficará completamente comprometida. As chuvas em nosso país poderão sofrer grave diminuição, principalmente na região sudeste. Coincidentemente, é a região mais rica do nosso país, é a região mais industrializada, é a região mais adensada em termos populacionais. E aí você me pergunta, e ninguém faz nada, Everton? Ninguém faz nada? Infelizmente, o que nós estamos assistindo em nosso país é algo completamente fora da casinha. Nós temos sucessivos discursos de defesa ao desmatamento, nós temos sucessivos discursos do tipo: meio ambiente é coisa de vegano. Nós temos sucessivos discursos que dizem: o INPE fraudou os dados. Uma tentativa enorme de esconder aquilo que não dá para ficar escondido. A natureza, uma hora, cobra a sua conta.